E aí, quem é fã de esporte com certeza já passou por isso. Tá assistindo a um jogo e de repente começa a chover sigla e número que parecem ter saído de outro planeta. Pois hoje a gente vai mergulhar nesse universo das novas estatísticas e entender de uma vez por todas o que essa sopa de letrinhas realmente quer dizer. É, né? É muito fácil a gente se sentir meio perdido. Você tá lá de boa, acompanhando a partida, e o comentarista solta um OBA, DVOA, Corsi, dá a impressão que precisa de um dicionário do lado só pra entender a transmissão, na verdade? Mas ó, pode acreditar, isso aí não é só um monte de letra jogada. Cada uma dessas siglas nasceu por um motivo bem específico. Contar a história do jogo de um jeito que os números mais antigos simplesmente não conseguiam mais. E para a gente entender o que há de novo, o ideal é dar um passo atrás. Vamos usar o beisebol como nosso ponto de partida. Por quê? Porque o beisebol e os números têm um caso de amor antigo. Foi nesse esporte que toda essa revolução realmente começou a pegar fogo. Antigamente, o papo era outro. O auge, o santo graal, era a tríplice coroa. Isso significava que o jogador tinha sido o líder da liga em média de rebatidas, em home runs e em corridas impulsionadas, os RBIs. Era o carimbo de uma lenda. E olha, ainda é um feito espetacular, claro. Mas hoje em dia, a gente já sabe que algumas dessas métricas, como a média de rebatidas e os RBIs, não são mais a palavra final para definir a grandeza de um jogador. E é aqui que a gente começa a entender o porquê dessa revolução toda. Aquelas estatísticas que todo mundo amava e conhecia de cor, bom, elas têm seus problemas. E a análise moderna chegou justamente para consertar isso. Quer ver um exemplo clássico? Vamos pensar na média de rebatidas. Imagina dois jogadores. Os dois conseguem 3 rebatidas em 10 tentativas. Para a estatística antiga, os dois são iguais. Tem uma média de 300. Só que as 3 rebatidas do jogador A foram simples, aquelas que mal passam do campo interno. Já as do jogador B foram 3 home runs. E aí, quem foi mais valioso? Pois é, a média de rebatidas trata tudo como se fosse a mesma coisa. E a gente sabe bem que não é. O mesmo raciocínio vale para as corridas impulsionadas. Para um rebatedor conseguir um RBI, o que precisa acontecer antes? Alguém do time dele precisa chegar em base. Ou seja, um jogador pode ter um caminhão de RBIs só porque ele rebate logo depois de companheiros que são ótimos em chegar em base. O mérito é dele também? Claro, mas essa estatística depende demais da oportunidade do time e não só do talento individual. E é aqui que a história fica boa de verdade. Porque o pessoal da análise moderna não ficou só criticando, não. Eles foram lá e criaram as soluções. É o começo da era das estatísticas que buscam contexto, que buscam um valor mais real para as coisas. Então fica a pergunta de $1 milhão. Qual é a alternativa? Se as estatísticas que a gente sempre usou têm falhas, o que a gente coloca no lugar para avaliar de verdade o que um jogador faz no ataque? No beisebol, uma das respostas mais inteligentes para isso é o tal do WOBA. O nome parece complicado, média ponderada de chegada em base, mas a ideia por trás é genial de tão simples. Em vez de tratar todas as rebatidas como iguais, o WOBA dá um peso diferente para cada resultado. Um home run, claro, vale muito mais que uma rebatida simples. Uma eliminação não vale nada, e por aí vai. A lógica é brilhante. Cada tipo de rebatida ganha um valor que reflete o impacto real que ela tem na chance de marcar corridas. Um home run, por exemplo, tem um valor mais de 2 vezes maior que uma rebatida simples. Isso dá uma imagem muito mais justa e precisa da produtividade de um jogador. E o OBA é só o começo. Hoje, tem métrica para quase tudo. Por exemplo, o WAR tenta calcular em um único número quantas vitórias um jogador acrescenta ao time em comparação com um jogador qualquer. Existem métricas que avaliam arremessadores só pelo que eles podem controlar e outras para medir a defesa de um jeito objetivo. É um mundo completamente novo. E essa busca por um entendimento mais profundo não ficou só no beisebol. Essa revolução analítica se espalhou e tomou conta de praticamente todos os grandes esportes, cada um aplicando os mesmos princípios de contexto e de valor real. No futebol americano, por exemplo, tem o DVOA. Ele analisa cada jogada dentro do seu contexto. Pensa só, conquistar uma jarda numa terceira descida para uma jarda é muito mais valioso do que conquistar a mesma jarda numa primeira para 10. O DVOA consegue capturar exatamente essa diferença. E no basquete, a porcentagem efetiva de arremessos corrige uma falha que hoje parece óbvia. Uma cesta de 3 pontos vale 50% a mais que uma de 2. A estatística antiga simplesmente ignorava isso. Essa nova ajusta o cálculo para refletir essa realidade, mostrando quem é mais eficiente de verdade. No hóquei, o Corsi vai muito além dos gols. Ele mede todas as tentativas de chute, mesmo as que são bloqueadas ou vão para fora. A lógica é que isso mostra qual time está com mais posse de bola no ataque, pressionando o adversário e, no fim das contas, criando mais chances de vencer. Então, depois dessa avalanche de siglas, o que fica?
Qual é a grande lição por trás dessa revolução das estatísticas no esporte? O ponto central é este. As estatísticas modernas não foram feitas para complicar, mas sim para esclarecer. Ao adicionar contexto e corrigir as falhas das antigas, elas nos ajudam a enxergar além do óbvio, entender o valor real de um jogador ou de um time. É uma mudança que está transformando o jeito que a gente assiste, gerencia e até joga. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo onde os números podem analisar quase todos os detalhes de um jogo, qual o espaço que ainda sobra para a intuição, para aquilo que a gente simplesmente vê em campo, o tal do teste do olho? Bom, esse debate está só começando.